1 Samuel 9. Saul se encontra com Samuel. Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Quis era rico e importante. Tinha um filho jovem e bonito, chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, era mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima. E aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam. Então ele disse a Saul: Filho, leve com você um dos nossos empregados e vá procurar as jumentas. Eles foram por toda a região montanhosa de Efraim e pela terra de Salisa, porém não acharam as jumentas. Então procuraram na terra de Saalim, porém elas não estavam lá. Aí procuraram no território da tribo de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando entraram na terra de Zuf, Saul disse ao empregado: Vamos voltar para casa, senão, em vez de se preocupar com as jumentas, o meu pai vai acabar se preocupando com a gente. O empregado respondeu: Espere, nesta cidade mora um homem santo que é muito respeitado, porque tudo o que ele diz acontece. Vamos lá, vamos falar com ele. Talvez ele possa nos dizer onde podemos encontrar as jumentas. Saul perguntou: Se formos lá, o que vamos levar para ele? Não há comida nas nossas sacolas e não temos nada para lhe dar. Ou será que temos? O empregado respondeu: Tenho uma pequena quantia de prata que posso dar a ele para que nos conte onde poderemos achar as jumentas. É uma boa ideia, respondeu Saul. Vamos. Então eles foram à cidade onde o homem santo morava. Quando estavam subindo o morro para chegar à cidade, encontraram algumas moças que estavam saindo para tirar água. Eles perguntaram: O vidente está na cidade? Antigamente, quando alguém queria fazer uma pergunta a Deus, costumava dizer: Vamos falar com o vidente, porque naquele tempo os profetas eram chamados de videntes. Ele está sim, responderam elas. Olhem, ali vai ele, ali na frente. Andem depressa. Ele está entrando na cidade porque o povo vai oferecer hoje um sacrifício no altar do monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão, antes que ele suba o monte para comer. O povo não começa a comer antes que ele chegue lá, pois primeiro ele tem de abençoar o sacrifício. Só depois é que os convidados podem comer. Subam lá, agora, e logo vocês o encontrarão. Então eles foram até a cidade. Quando iam entrando, viram Samuel, que saía para subir até o lugar de adoração. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor Deus tinha dito a Samuel: Amanhã, a esta hora, eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Você ungirá para ser o governador do meu povo de Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de ajuda. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul foi encontrar-se com Samuel perto do portão e perguntou: Por favor, onde mora o vidente? Samuel respondeu: Eu sou o vidente. Vá diante de mim até o lugar de adoração. Vocês dois vão jantar comigo hoje. Amanhã cedo eu responderei a todas as suas perguntas, e então vocês poderão ir embora. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois elas já foram encontradas. Afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem você e a família do seu pai. Saul respondeu: Eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel, e a minha família é a menos importante da tribo. Então por que o Senhor está falando comigo desse jeito? Aí Samuel levou Saul e o seu empregado para o salão de festas e pediu que os dois sentassem à cabeceira da mesa. Ao redor dessa mesa estavam sentados mais ou menos 30 convidados. E Samuel disse ao cozinheiro: Traga aquele pedaço de carne
que eu lhe entreguei e pedi para deixar reservado. O cozinheiro pegou o melhor pedaço da perna e o pôs na frente de Saul. Samuel disse: Olhe, aqui está o pedaço que foi reservado para você. Coma-o, pois foi guardado para você comer nesta ocasião em que convidei o povo. E assim naquele dia, Saul jantou com Samuel. Depois os dois desceram do lugar de adoração para a cidade. Aí arrumaram uma cama para Saul no terraço e ele dormiu ali. Samuel unge Saul. De madrugada, Samuel foi ao terraço e chamou Saul, dizendo: Levante-se, que está na hora de ir. Eu vou acompanhar você um pouco. Saul levantou-se e saiu junto com Samuel para a rua. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao seu empregado que vá na frente, e você espere aqui um instante. O empregado foi e Samuel disse a Saul: Eu tenho um recado de Deus para você. Salmos 55. Oração de um homem perseguido. Ouve a minha oração, ó Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Escuta-me e responde. As minhas aflições me deixam desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que as desgraças caiam sobre mim, estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo, e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso. Fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, nas muralhas, enchendo-a de crimes e de maldade. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva. De manhã ao meio-dia e de noite, eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo de volta das batalhas em que luto contra os meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entrega os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Mas, quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogarás no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti. Romanos 16, versículo 16. O poder do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. A culpa da humanidade. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus.
Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. E, como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem os pais. São imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Para concluir o nosso devocional, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós declaramos que Tu és bom, que Tu és fiel, que Tu és grande e que Tu és poderoso. Tu tens o domínio sobre todas as coisas. Obrigado por esta palavra, por este devocional. Obrigado, Senhor Deus, por esta mensagem que veio diretamente do Teu trono, da Tua boca para os nossos ouvidos. Que ela possa penetrar nossos corações e possa, Senhor Deus, surtir o efeito que ela foi destinada, que ela foi proferida. Pai, que nesta hora possamos cada vez mais sentir o desejo de Te buscar, que o desejo de hoje seja menor que o da manhã e que a cada dia o desejo de Te buscar seja cada vez maior. Que nenhuma, Senhor Deus, preocupação, nenhuma dificuldade, nenhum problema, nem, Senhor Deus, as circunstâncias dessa vida possa nos impedir de Te buscar com cada vez mais intenção e com cada vez mais, Senhor Deus, esforço, cada vez mais vontade de Te buscar, Deus. Que nenhum tipo, Senhor Deus, de circunstância, de pessoa, de coisa venha substituir quem Tu és nas nossas vidas. Que possamos, Senhor Deus, Te dar a devida prioridade e Te colocar, Senhor Deus, em primeiro lugar. É assim, Senhor Deus, que eu oro nesta hora, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém.